Então, gente, galera abençoada e top. Estamos começando aqui a nossa série, nossa minissérie aqui sobre a tentação e o pecado original de Adão e Eva, com um novo discernimento, um discernimento um pouco mais aprofundado sobre esse acontecimento que marcou de forma tão expressiva a humanidade, né? Quando se fala do pecado, da tentação de Adão e Eva, a gente está falando de o início da história da humanidade, né? Para quem acredita na Bíblia, a gente entende que foi esse pecado que alterou toda a criação de Deus. Nesse primeiro vídeo, eu quero que a gente reflita um pouco sobre as características dos agentes envolvidos na tentação, tá? Essas características é que vão nos dar as bases para que a gente entenda melhor toda a situação. Então vamos entender o seguinte: três agentes estavam envolvidos na tentação de Adão e Eva: a serpente, a mulher e o homem, né? A serpente, Eva e Adão. A Bíblia diz que a serpente, ela era astuta, né? Ela era a mais astuta de toda a criação, era o animal mais astuto. Então, aí a gente já tem essa característica que nos leva a entender um pouco mais sobre a serpente. Então, ela era um animal muito mais esperto, né? Um animal muito mais sagaz. A palavra de Deus diz, ainda em Gênesis, lá para o final, quando Jacó foi abençoar os seus filhos, né? A tribo de Dan, Jacó abençoou essa tribo com as características da serpente. E isso fez com que a tribo de Dan tivesse habilidades e capacidades especiais, principalmente para a guerra. Observe que a serpente, ela é diferente do leão. O leão é aquele que ataca ferozmente, com muita força, com muito vigor, né, com muita impetuosidade, enquanto que a serpente não. Ela é muito mais calculista, ela é muito mais precavida, ela é muito mais certeira no seu bote, né? Ela vai no momento exato, tudo calculado, tudo organizado. E quase sempre sem dar nenhuma chance para o seu oponente. Então, temos a caracterização da serpente no início, quando lá em Gênesis, no começo do livro, sobre a própria tentação, a gente vê que ela é descrita como o animal mais astuto, né? O animal mais esperto. E já lá para o final de Gênesis é dito que Jacó abençoou a tribo de Dan com uma espécie de bênção da serpente, de modo que essa tribo recebeu habilidades, capacidades semelhantes à serpente, para que eles fossem habilidosos na guerra. Um outro ponto que a gente deve observar é que Jesus, ao ensinar aos discípulos, ele disse que, olha, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos. Então, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então tá aí de novo essa característica forte da serpente. A serpente ela tem esse lado positivo, que é a prudência, né? As características... Cachorro latindo aqui, né? Sempre tem esse cachorro latindo. As características, por sua vez, da mulher, características de Eva, evidentemente que ali é um ser feminino. A mulher, ela tem um envolvimento muito mais com palavras, ela é muito mais emotiva, ela é muito mais sensível, ela é muito mais envolvida, né? Então a gente precisa entender essa característica da mulher, que é mais flexível, né? Mais maleável. E, por último, as características do homem, as características de Adão. Adão era, por sua vez, o ser masculino. O ser masculino é dotado de uma racionalidade mais profunda, é um ser mais lógico, é uma pessoa muito mais simples na maneira como vai conversar, muito mais objetivo. Os homens sempre são assim, né? Observe que quando o homem vai tomar uma decisão, ele parte muito para a racionalidade. Ele esquece as emoções, ele esquece envolvimentos secundários. Ele olha para a questão lógica mesmo. Então nós temos aí
o perfilamento de cada agente envolvido na tentação. A serpente, um ser mais esperto, astuto, sagaz. A mulher, um ser emotivo, sensível, envolvido. Enquanto o homem é um ser mais racional e lógico, muito mais objetivo nas decisões que ele toma. Deus, por sua vez, ele deu a ordem para que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal ao homem. Essa ordem foi dada a Adão. Eva, por sua vez, nem havia sido criada ainda. Significa o quê? Que depois que Eva foi criada, Adão foi quem passou essa ordem para ela. Olha, Deus falou, Eva, para que a gente não comesse dessa fruta aqui, que é aquela do conhecimento do bem e do mal. Talvez Eva tivesse perguntado, mas, meu bem, por que a gente não pode comer desse fruto? Aí, Adão respondeu friamente, simplesmente porque se a gente comer dessa fruta, a gente vai morrer. Resposta simples e objetiva. Então, esse é um dos cenários que a gente imagina essa cena, né? Já pensou se de repente Adão tivesse dado uma resposta mais argumentativa, uma resposta que fizesse alusão ao imaginário da Eva, que fizesse alusão ao envolvimento, né? Que se ele envolvesse mais Eva numa conversa que viesse a convencê-la com muito mais envolvimento, com muito mais maleabilidade, né? No jeito feminino de ser. Talvez ele tivesse convencido ela de maneira ainda mais forte. Talvez ele tivesse preparado Eva para que Eva dissesse não para a serpente. Eu acredito que Adão ele foi muito simples. Isso eu tô fazendo digamos, colocando uma possibilidade. É coisa que eu penso dessa forma. Isso não significa que foi exatamente assim. Não vai dizer por aí, Adailton disse que Adão fez isso. Não, é o que eu estou pensando, com base nas características do homem e da mulher. Imagino eu que Adão ele foi muito simples ao dar esse recado. Porque ele recebeu o recado de Deus e Deus ele conhece a natureza do homem. Então Deus foi muito simples, Deus foi muito objetivo. E falou, Adão, não coma dessa fruta porque se comer você vai morrer. Adão passa o recado exatamente assim para a mulher. Só que a mulher ela é mais emotiva, é mais envolvida, é mais sensitiva. Talvez o recado tivesse que ser passado com um jeitinho diferente. Então vem a serpente e com esse jeito astuto, esse jeito sagaz, esse jeito espertalhão, e conversa com Eva e convence ela a comer do fruto. E ali ela estabelece logo um diálogo com Eva, né? Para ver a esperteza. Ela entende que Eva seria envolvida pelo diálogo. E evidentemente eu não estou falando só da serpente, eu estou falando do maligno, do diabo que está usando ela. E aí nessa conversa, ela pergunta, Deus então proibiu vocês dois de comer de todas as frutas desse jardim tão lindo, né? Aí Eva falou, não, ele proibiu a gente comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque se dela a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente diz, não, na verdade vocês não vão morrer. Se vocês comerem dessa fruta, vocês conhecerão o bem e o mal e serão como Deus. E Eva, dando ouvido a essas palavras, sendo envolvida por esse diálogo, ela acaba sendo tentada. Ela olha para a fruta e vê que aquela fruta é muito linda, é muito gostosa, parece ser muito apetitosa. E vê também o aspecto do entendimento. Essa fruta vai me dar um entendimento diferenciado, vai me dar um entendimento do bem e do mal. Então ela começa a se sentir envolvida justamente com essa característica feminina de ver além da aparência, ver além do que está proposto aos seus olhos. Coisa que talvez se fosse com Adão seria diferente. Adão olha para a fruta e vê, não, ela só vai matar a minha fome. Nada mais do que isso. A mulher não, ela olhou por outro lado. Assim como a mulher compra roupas e ela pensa, não, eu quero elevar minha autoestima, eu não vou só me vestir.
assim como a mulher decide ir para o final de semana com o marido para uma chácara, para um local, e ela está agregando muito mais coisas a essa saída com a família, enquanto o marido vê como uma ida para descansar, para repor as energias, a mulher olha como uma oportunidade de restaurar um relacionamento, talvez, uma nova oportunidade de estabelecer novos vínculos com os filhos. Não, aquela saída, essa saída no final de semana para mim representou muita coisa. Então a mulher ela tem sempre esse aspecto mais sonhador, muito, a imaginação dela é muito mais fértil. E eu acredito que foi assim com Eva, né? E aí Eva cedeu à tentação. E logo ela deu do fruto ao homem. E aí a gente vai no próximo vídeo entender um pouco melhor sobre o porquê de ter sido tão simples ela entregar o fruto para Adão, de modo que a Bíblia sequer cita algum diálogo entre eles dois. Simplesmente a Bíblia diz que ela deu do fruto para Adão e Adão comeu. Por que foi tão fácil assim? Por que foi tão simples? No próximo vídeo, a gente vai dar sequência a essa reflexão para que a gente mergulhe no discernimento da tentação e do pecado original de Adão e Eva. Até a próxima. Fiquem com Deus.